Olá, espero que todos estejam bem. É uma alegria estar aqui com vocês de novo nesse dia. E hoje, então, sem mais delongas, nós vamos falar sobre a família e a importância da família para a sociedade e para o indivíduo. Mas antes vamos nos concentrarmos e tranquilamente realizarmos a nossa prece de abertura, onde podemos pedir a Jesus, pedir ao nosso mestre e amigo, para que nos guie não só nas palavras, nos ouvidos, mas no coração, para que tudo aquilo que aqui hoje seja abordado possa tocar-nos, não apenas as emoções, os sentimentos, os pensamentos, mas também e principalmente a nossa centelha divina, o nosso espírito, para que possamos nos transformar e mudar a nossa vida. Amados irmãos, agradecidos que estamos, aqui iniciamos a nossa palestra de hoje. Assim seja. Meus irmãos, vocês já se perguntaram alguma vez por que tudo é como é? Por que, por exemplo, nascemos bebês pequenininhos, né, fofinhos, bonitinhos, mas dependentes dos pais, das pessoas à volta, dos adultos? Por que não nascemos à la Benjamin Button, para quem viu o filme, por exemplo, idosos, e depois vamos regredindo na idade? Por que será? Por que tudo é como é? Por que temos que ser dependentes para então nos tornarmos responsáveis e dependentes por outras pessoas no futuro? E algumas vezes voltarmos a ser dependentes ao longo da vida. Ou por alguma doença, ou porque já estamos numa idade muito avançada e dependemos das pessoas, né, para nos auxiliar a caminhar ou algo do tipo. Por que essa lógica? Certa vez, uma moça de uns 50 anos, ela pergunta ao seu psiquiatra, ao seu psicólogo, por que ela tinha tanta dificuldade de perdoar a mãe. Então ela conta uma história onde a mãe havia lhe feito algo de ruim, e o psiquiatra, aquele psicólogo, olha para ela e então resolve fazer perguntas também. Me diga, minha amiga, mas como foi a tua infância? A tua mãe te deu atenção? Te desamparou? Te deu alimento? E ela, sim, nunca faltou nada. Mas a tua mãe trabalhou muito? Te deu algumas coisas? Olha, nunca tive nenhuma abundância de coisas, disse a moça. Mas nunca me faltou nada. Nem comida, nem bens materiais. E a tua mãe te deu carinho? Sim. E foi perguntando da adolescência, da idade adulta. Então ele chegou na última pergunta. Mas me diga agora você. Por que em 50 anos de convivência com a tua mãe, nesse momento agora, tu prefere guardar uma coisa ruim a tantas coisas boas? Então aquela moça perdoou a mãe e voltou a falar com ela.
Essa história, meus irmãos, ela reflete exatamente o motivo de Deus ter criado as coisas como elas são. Obviamente, na sabedoria divina, Deus criou um modelo que é o melhor para nós. Não para ele, para facilitar o trabalho dele, mas o melhor para a nossa evolução. E obviamente, se nascêssemos adultos independentes, obviamente, por lógica, o que aconteceria? Nós teríamos mais dificuldade de perdoar, mais dificuldade e até maturidade, por incrível que pareça, para viver em sociedade. Porque, num primeiro momento, se não dependêssemos de ninguém, nos sentíssemos tão autossuficientes, será que nós perdoaríamos os nossos inimigos, os nossos amigos, os nossos familiares? Então nós nascemos dependentes e muitas vezes voltamos a ser dependentes algumas vezes, para que não esqueçamos que viver é em sociedade, que viver e evoluir, só há evolução se houver essa troca. Tem até na doutrina, a pergunta do livro dos Espíritos que diz assim: por que não viver isolado em uma ilha? Por que não viver isolado no deserto? Ora, se assim fizermos, não tem evolução. Porque evoluir é relacionar-se. E é na família que nós começamos a aprender isso. Então, meus irmãos, é bem lógico, é bem nítido que a importância da família para o indivíduo e para a sociedade é justamente porque ela é o ponto de partida e muitas vezes de chegada da nossa evolução, quer acreditemos ou não. Mas Maurício, então acabou a palestra. Tu deu o spoiler final, contou o final do filme, que a importância é a evolução, e acabou a palestra. Não. Porque, apesar de eu saber que a família é para a evolução, é engraçado. Porque é isso que fazemos? Nós usamos a família realmente como evolução? Porque parem para pensar. Quando a gente quer evoluir, quando a gente pensa em fazer a caridade, aonde eu vou fazer a caridade? Mãe, pai, filho, esposa? Estou indo para o centro espírita. Estou indo para a ONG, estou indo para a igreja, estou indo para seja lá o lugar que for. Estou indo fazer a caridade. Mas olha que engraçado. Muitas vezes nós fugimos de onde temos de estar para praticar aquilo que achamos que vai nos fazer evoluir. Eu não estou dizendo que não vão ao centro espírita, que não vão à ONG. Não, claro que vamos. É ótimo. É importante, lá aprendemos, é uma escola, é um hospital, como sabemos. Mas muitas vezes não podemos usar isso como fuga. Não podemos passar 5, 6 dias no centro espírita por semana e esquecermos de conviver com os nossos avós, com os nossos filhos, com as nossas mães, com os nossos pais, com a nossa família. Porque pode parecer, que não precisamos. Mas onde vocês acham que na sabedoria divina Deus colocou as nossas maiores provas? Onde Deus colocou os nossos maiores desafios? Será mesmo que Deus, na sua sabedoria, colocou aquilo que eu tinha de mais precioso para evoluir em mim lá no centro espírita? Lá na ONG? Lá na igreja? Ou será que onde eu tenho que evoluir, eu já encontrei quando eu abri os olhos, na maternidade? Ah, mas então a minha mãe e meu pai é um desafeto meu? Não, não é isso. Mas muitas vezes ali vai estar ou o desafeto do passado, ou a sabedoria que eu preciso para minha evolução. Se eu não encontrar ali na mãe e no pai, eu vou encontrar no irmão, eu vou encontrar no avô, na avó, no tio. A coisa é feita, meus irmãos, de uma maneira que não é que não tem para onde fugir,
mas é feita de uma maneira que é para nossa evolução, que é para nossa caminhada, dentro do possível, não ter desvios. Claro que o centro espírita, a ONG, a igreja, o templo budista, etc., vão ser muito importantes, sem dúvida. Ali vamos ter uma base também. Mas o primordial, não tenhamos dúvida, vai ser encontrado bem diante do nosso nariz. Não é preciso abrir a porta de casa muitas vezes. E ali tem praticamente uma seta, né? Dizendo para nós, reforma íntima aqui. E é engraçado isso, porque muitas vezes nós, com dificuldades de viver em família, nós tentamos esparecer com algumas, não bobagens, porque cada um se diverte como bem quiser, mas com algumas coisas mais supérfluas. Se eu perguntar aqui, quais são as 3 pessoas mais ricas do mundo? Talvez alguns saibam. Quais são as 3 pessoas mais bonitas do mundo? Quais são os 3 ou 4 ou 5 indivíduos no mundo mais inteligentes? E talvez tenham respostas. Mas aí eu tenho que fazer uma segunda pergunta. Essas pessoas que estão nas revistas, elas estavam nos momentos mais difíceis da nossa vida? Elas estavam conosco nos momentos mais dolorosos? Elas nos divertem, elas nos entretêm, mas elas estavam conosco nos momentos que choramos, que sorrimos? As pessoas que saem nas revistas, meus irmãos, que estão no Instagram, no Facebook, em algum momento, com todo respeito a elas, elas serão substituídas pela próxima mais rica, pela próxima mais bonita, pela próxima mais inteligente. O tempo passa para todos. Mas as pessoas que estão à nossa volta não serão substituídas. Porque vai chegar o dia que a mãe vai desencarnar, o pai vai desencarnar, às vezes até o filho, o irmão, e não terá substituição. Não terá uma nova para nos dar esse entretenimento. E aquelas que se foram, como as as top 1, top 3, talvez deixem uma certa nostalgia da lembrança para aqueles distantes que as viam nas capas de revistas. Mas o que vai tocar mesmo o nosso coração é aquela briga, aquela discussão que nos irritava e agora não tem mais. Aquela pessoa que nos angustiava e nós fugíamos de casa para o centro espírita para não ter que ouvir e agora não tem mais. O que vai mesmo marcar a nossa memória é aquele abraço que agora não podemos mais dar. Talvez aquele eu te amo que ficou faltando. Tem uma história muito interessante. Tem um conto budista que diz assim: certa vez um jovem menino mendigo
que adorava acumular coisas, resolveu descobrir por que ele acumulava algumas coisas e logo em seguida essas coisas desapareciam. E aquilo perturbava, porque ele acumulava 7, 8 coisas, desaparecia. Acumulava 7, 8 coisas, desaparecia. Seja alimento, seja coisas, ele acumulava e desaparecia. Foi então que um dia ele resolveu, tentando entender, ficar cuidando para ver o que acontecia. Então, para sua surpresa, ele descobre que as coisas sumiam porque um rato roubava. É então que ele pega o rato e diz: seu rato, eu não vou lhe bater, não vou lhe machucar, mas me diga, por que com tanta gente rica você rouba a mim, um mendigo, um menino mendigo que nada tem? O rato olha para ele e diz: ora, menino, é o seu destino. Está no seu destino que você não pode ter mais que 8 coisas. Mas como assim? Disse o menino. Que história é essa? O rato então disse: não sei, pergunte ao Buda. E o menino então resolve fazer uma viagem. Resolve fazer uma viagem para tentar entender por que ele não podia ter mais que 7 ou 8 coisas. E ele então começa a viagem. No caminho, muito cansado, ele para se hospedar na casa de uma família muito rica. E lá ele conta que estava indo em busca do seu destino. E a família fica muito sensibilizada, lhe dá o acolhimento, dá comida, dá roupas, tudo para ele. Mas não mais que 7 ou 8 coisas, porque elas sumiriam. Então ele se despede da família, mas antes ele recebe um pedido. Menino, você está indo ver o Buda, é muito distante. Pode fazer uma pergunta a ele para nós também? E ele obviamente aceita. Aquela família o havia auxiliado. Pergunte ao Buda por que a nossa filha mais nova não sabe falar. Ela não consegue falar. Por que isso? E o menino aceita e vai embora. Segue viagem. Mais próximo do destino, o menino então se depara com grandes e grandes montanhas. E ele percebe que ele não conseguiria atravessar aquelas montanhas, a não ser que demorasse uns 2 dias. É então que ele para, olha, pensa em desistir várias vezes, quando ele vê ao longe um mago. Um mago poderosíssimo, com seus poderes, com seu cajado. E ele então pede ajuda ao mago. O mago tranquilamente lhe auxilia, bate o cajado, eles voam, e então chegam ao outro lado das montanhas. O menino então agradece ao mago e pergunta se poderia fazer alguma coisa por ele. E o mago diz: sim, menino, tu está indo ver o Buda, como me disseste. Quem sabe, tu pergunta a ele, por que eu estou há 1000 anos como um mago e ainda não conseguir alçar voos maiores e ir para o paraíso? O menino agradece ao mago mais uma vez. Sim, eu pergunto e na volta lhe conto. É então que, quase chegando ao Buda, o menino se depara com um grande rio com uma correnteza razoável que seria muito difícil atravessar, a não ser que ele fosse um exímio nadador. E ele mais uma vez pensa em desistir. Ao que ele vê, olhando para ele, uma tartaruga gigante, aquelas grandes tartarugas com casco enorme, que lhe oferece o auxílio. E ele então sobe no casco da tartaruga e atravessa aquele grande rio.
No caminho, ele conta para a tartaruga sobre a sua ida em busca do seu destino. E a tartaruga lhe conta também que há 500 anos ela buscava se tornar não mais uma tartaruga, mas um dragão. Mas ainda, apesar de estudar e insistir, não conseguia. Se ele podia perguntar ao Buda o porquê que ela não se tornava ainda um dragão. E ele agradece à tartaruga e diz que responderia na volta. Ele chega ao Buda. E lá ele se depara com pouquíssimas pessoas, porque o caminho era muito difícil. Era difícil ir até lá, poucas pessoas conseguiam. Mas o Buda atende uma, atende duas, quando chega a sua vez, o Buda lhe diz: jovem menino mendigo, você tem direito a 3 perguntas. Então o menino pensa, complicou. Porque ele tinha a pergunta da família, da menina que não falava, ele tinha a pergunta do mago e a pergunta da tartaruga. Foi então que ele pensou naqueles breves instantes, e compadecido, ele pensou assim: pobre tartaruga, há 500 anos tenta virar um dragão, tanto sofrimento. Pobre mago, 1000 anos tentando encontrar o paraíso aos voos maiores. E a menina, que não vai falar a vida inteira: eu sou só um menino mendigo. Com as 7 ou 8 coisas eu consigo viver. Então ele fez as 3 perguntas ao Buda das outras pessoas. E o Buda então lhe respondeu: a tartaruga não consegue virar um dragão, não é por falta de estudo, mas sim porque ela está muito apegada ao seu casco enorme. O mago não encontrou o paraíso ainda, não alçou voos maiores, porque o seu cajado, não é ali que estão seus maiores poderes. É nele mesmo. E ele não se desapegou daquela muleta, daquele cajado. E a menina é tão simples. Ela vai voltar a falar. Basta que encontrar a alma gêmea. O menino então saiu dali feliz, que apesar de não ter encontrado o seu destino, mas conformado com o seu destino, ele seguiria a viagem. Foi então que ele encontrou primeiramente a tartaruga. E disse: tartaruga, saia do casco e virará um dragão. E a tartaruga, confiando nele, assim o fez. Saiu do casco e se transformou num belo dragão. Nisso a tartaruga entregou para ele o casco e lhe deu de presente esse casco de 500 anos que tinha inúmeras pérolas preciosas dentro, que estavam ali das profundezas abismais. Pedras valiosíssimas. E o menino então ficou rico. Agora ele seguiu viagem e no caminho encontrou mais uma vez o mago e disse: mago, Buda disse que é simples. O seu cajado pesa muito, apesar dos poderes. E tu já adquiriste esses poderes. Basta que tu te desapegue e alçará voos maiores. Então o mago, feliz da vida, deu o cajado de presente ao menino com todos os poderes e alçou voos muito mais altos. Então o menino, agora rico e com poderes, voltou para casa, mas não sem antes passar e dar o último recado. O recado àquela família, aquele casal que lhe amparou e lhe acolheu.
Então, menino, afinal, por que é que a nossa filha não fala? O que temos de fazer para ela falar? E o menino sorridente então diz: ora, é simples, meus amigos. Buda diz que ela voltará a falar assim que encontrar a sua alma gêmea. Nisso, a menina, que ele sequer havia conhecido, na primeira vez desceu as escadas e disse: mas não é esse o menino que esteve aqui na semana passada? E eles se casaram. Essa é uma história que tem diversos e diversas lições. Tem várias abordagens que nós podemos tomar para discutirmos, para refletirmos. Mas a abordagem hoje que queremos trazer é simples. Porque poderíamos falar do materialismo, do desapego, da prática da caridade como fonte de bem para nós mesmos, porque o menino fez o bem para os outros e encontrou a sua felicidade. Mas essa história nos traz a uma pergunta: por que nós estamos ouvindo ela aqui? Porque vocês percebem na história que tem uma pessoa que não é valorizada. Quem, Maurício? O menino que não é valorizado como um possível casal com a filha até ele se tornar rico e poderoso? Não. Eu estou falando do rato. Porque o rato é o símbolo, muitas vezes, daquelas pessoas que nós não valorizamos. Vocês pararam para perceber que tem diversas pessoas que nós tratamos como trataríamos o rato? Aliás, nem o rato deveria ser tratado dessa forma. Várias e várias pessoas que muitas vezes não ouvimos e poderiam nos dar os melhores conselhos para encontrarmos a felicidade. Poderiam nos guiar, nos orientar e nós encontrarmos o sentido para a nossa vida. Mas muitas vezes nós fazemos o quê? As desprezamos, não ouvimos, ignoramos os conselhos, não entendendo a importância desses familiares, desses amigos à volta. Mas sabe o que é pior? Muita gente sabe disso. Sabe que até mesmo essas pessoas desprezadas, que não valorizamos, muitas vezes ao nosso redor, podem sim nos guiar, podem sim ter grande valor. E aí cometem um erro. Cobram dessas pessoas essa ação. Eu não sou feliz por causa da minha mãe. Eu não sou feliz por causa do meu pai. Eu não sou feliz por causa da minha esposa. Eu não sou feliz por causa do meu filho. E aí é um grande equívoco que nós cometemos. Porque eu disse o quê? Que essas pessoas podem, assim como o rato, nos guiar, nos auxiliar até o caminho para a nossa felicidade. Mas em nenhum momento eu disse que ela pode caminhar por nós. E muitas vezes a gente vê isso. Até os pais começam a tentar caminhar pelos filhos. E quando fazem isso, o que acontece? Desanda tudo. Porque a missão dos pais, a missão da família, muitas vezes é ser a base. Mas a jornada é nossa. E nós não podemos esquecer isso. Havia uma senhora que procurava uma agulha no meio da rua e um jovem a ajudava a procurar desesperadamente. Até que por horas procurando, o jovem me perguntou: mas senhora, a senhora não lembra mais ou menos onde perdeu nessa rua enorme? A rua é muito grande, vamos demorar horas. E a senhora olhou para o menino, para aquele jovem ajudando, e disse: sim, eu lembro, foi lá dentro de casa. E o jovem disse: mas como, senhora? Nós estamos procurando aqui fora, se está lá dentro. E ela disse: acontece, menino, que lá dentro, aqui fora, nós temos a luz do sol. E lá dentro está muito escuro. E essa pareceu a história mais sem sentido que eu já ouvi. E talvez que vocês tenham ouvido. Mas é o símbolo da nossa procura pela felicidade. Nós costumamos procurar a felicidade fora de nós.
Só que nós perdemos ela muitas vezes onde? Foi dentro. Será que a história é sem sentido? Então, meus irmãos, que da palestra de hoje fique isso para nós. A nossa felicidade não está fora, está dentro de cada um. Daquilo que adquirimos, das nossas capacidades, das nossas habilidades, da nossa própria vontade, daquilo que temos aprendido dentro das nossas famílias e até mesmo fora. Porque a felicidade, meus irmãos, não é a ausência de conflitos, mas sim a habilidade de lidar com todos eles. Porque uma pessoa feliz não é aquela que tem tudo de melhor, mas sim aquela que torna tudo melhor. A noite da pizza, o domingo em família, a vida como um todo. Que nesse momento, Jesus Cristo e Maria de Nazaré nos guiem em nossos corações, em nossos atos, em nossos pensamentos, e que a luz de Deus se faça presente em nossas casas, para que jamais percamos de vista a única receita, o único ingrediente que é preciso para entendermos a vida e darmos sentido a ela. Que jamais deixemos se perder o amor que há em nós. Que usemos esse amor não apenas para o eu, mas sim para o todo. Que Jesus ensine-nos a verdadeira essência de ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou melhor, e ainda, em outras palavras, de que amando ao próximo, já estamos amando a nós mesmos. Que a paz esteja com todos nós. Que Jesus os abençoe. Muita paz.